notificado da ocorrência ou das ocorrências e receber a devida orientação. A redistribuição dos mandados à região correta ficará a cargo da central de mandados, após o mandado ter sido devolvido pelo oficial. Lembra que você tem que conferir se é da sua região? Porque se não for da sua região, você tem que devolver. Prazo para você devolver? 24 horas. O prazo de conferência do mandado de devolução é de 24 horas. O prazo de conferência e devolução do mandado é de 24 horas, segundo o provimento 61. Então, você não cumpre se está fora da sua região, você devolve. Parágrafo 3º, de novo, julgou. A redistribuição, pode jogar aqui, legal? A redistribuição dos mandados à região correta ficará a cargo da central de mandados após ter sido o mandado devolvido pelo oficial. Na hipótese de ser necessária a indicação para cumprimento do mandado de endereço que não conste do sistema informatizado, a Secretaria de Juízo deverá comunicar o fato incontinente ao setor responsável pela manutenção do bancos de dados de logradouros para que esse proceda à inclusão do endereço, né? E acontece muito, né, cara? Abriu uma rua nova, ela tinha um nome e agora mudou, né? Então, você tem toda a liberdade e o dever de informar. Na hipótese prevista no parágrafo 4º desse artigo, caso o setor responsável pelo banco de dados de logradouros constate não haver registro de endereço, na comarca comunicará o fato à Secretaria de Juízo e autorizará a esta que informe o endereço utilizando o recurso endereço temporário disponível do SISCOM, menor preocupação nossa. Fica proibida a Secretaria usar o recurso endereço temporário, também não é preocupação nossa, ok? É preocupação de Secretaria. 169. O escrivão, ao receber despacho judicial que altere a situação processual refletindo no cumprimento de mandados já entregues à central de mandados, enviará imediatamente ofício à central solicitando o recolhimento, não é isso? Desse mandado. É proibida a central de mandados a inserção, alteração de dados ou informações constantes dos mandados, bem como a extração e entrega de cópia aos interessados. Aplica-se a disposição do cabo desse artigo aos oficiais de justiça e demais servidores. 169, 170, menor preocupação nossa. 171. A verba recolhida para reembolso das despesas de locomoção é a verba indenizatória, não é isso? Ok? Recolhida para reembolso das despesas de locomoção do oficial de justiça, ser-lhe-á acreditada após a devolução do mandado devidamente cumprido. O mandado será considerado cumprido. 171 para marcar, viu? Tá? Você só tem direito ao reembolso da despesa se o mandado for devidamente cumprido. E quando é que a gente considera esse mandado cumprido? O mandado será considerado cumprido quando a diligência tenha sido terminativa, assim considerada aquela com características de finalização ou que não se cumpriu por circunstâncias alheias à vontade do oficial de justiça, desde que adotadas e esgotadas todas as providências a seu cargo para a execução do ato. Não encontrei o cidadão. Isso não é uma diligência completa. Não encontrei no cidadão e na vizinhança, fiquei sabendo que ele está viajando a serviço. Fulano de tal me informou que o melhor horário para encontrá-lo aqui, na verdade, é o horário tal. Só é encontrado em casa aos domingos, até para que o juiz possa, em casos excepcionais, lembram disso? Determinar a prática de um ato, estação, penhora, não é isso? Aos domingos e feriados. Então aí, apesar de você não ter localizado o cidadão, por exemplo, a sua diligência foi completa. Você, oficial de justiça, artigo 172 do Código de Processo Civil. Você, oficial de justiça, realiza os atos nos dias úteis, ok? De 6 às 20, podendo concluir a diligência se iniciada antes.
nos domingos e feriados ou fora do horário previsto por dias úteis, só por expressa ordem do juiz. Artigo 172 do Código de Processo Civil, mãe de Iná, vai cair. Ok? 172 do Código de Processo Civil, vai cair. Não, o seu ato sempre de 6 às 20, salvo por expressa, em qualquer situação, salvo por expressa determinação do juiz, aí você pode começar depois das 8 horas, problema nenhum. Ok? Beleza. Julgou o parágrafo 1º de novo, vamos ao parágrafo 2º depois. O mandado será considerado cumprido quando a diligência tenha sido terminativa, assim considerada aquela com características de finalização, ou que não se cumpriu por circunstâncias alheias à vontade do oficial de justiça, desde que adotadas e esgotadas todas as providências a cargo do seu ato. Nos casos de solicitação de novo prazo e outras medidas necessárias à continuidade do cumprimento do mandado, este retornará ao mesmo oficial de justiça, não é isso? Que solicitou tais medidas, porque é uma questão de continuidade do cumprimento do mandado. 172, pode marcar. É dever do oficial de justiça envidar o máximo de empenho para efetuar a diligência e firmar a certidão correspondente da forma mais completa e esclarecedora. Nos casos de diligência citatória ou de intimação infrutíferas, deverá o oficial prestar esclarecimentos pormenorizados na certidão que lavrar. Quando você encontrou o cidadão, certifique da fé que encontrei o cidadão no local tal, dia tal a tal hora, não é isso? Que o citei lendo o mandado e tal, tudo beleza. Mas não encontrando, há uma preocupação que você traga o máximo de informações, não é isso? Você percebe como é que o provimento insiste nisso em cima de vocês? Que vocês tragam o máximo de informações circunstanciais sobre os motivos pelos quais aquele cidadão não teria sido localizado, para que a parte possa providenciar uma solicitação, não é isso? De uma forma mais precisa para um novo mandado, se for o caso. Então, 172. Você tem que utilizar o máximo de empenho para o cumprimento da sua diligência. Legal. Parágrafo 1º. No caso de diligência citatória de intimação infrutífera, deverá o oficial prestar esclarecimentos pormenorizados. O oficial de justiça, parágrafo 2º, poderá, quando necessário, requisitar força policial para cumprimento dos mandados. O Código de Processo Civil não te dá esse alcance, oficial, ok? O Código de Processo Civil muitas vezes fala por ordem do juiz e tal, ok? O provimento 61 está dizendo, apertou você mesmo, chama os homens, ok? Falou, vem para cá que o bicho pegou, tranquilo? Porque você não precisa botar a sua integridade física em risco, por favor, enquanto oficial, pois não. É isso que eu estou falando. Lá no CPC, a gente parte dessa premissa. Não é isso? Aqui o provimento 61 está dando a você, oficial, essa liberdade até acertadamente. Porque às vezes você está cumprindo e o negócio está pegando na hora, não é isso? Ah, não, vou lá ligar para o juiz. O juiz não pode atender. Sacou? Então você mesmo, segundo o parágrafo 2º do artigo 172 do provimento, reforça para mim, por favor. O oficial de justiça poderá, quando necessário, claro que você vai justificar depois, né? No mandado, na certidão, por que foi necessário e tal. Ah, rolou um barraco, legal. Poderá, quando necessário, requisitar força policial para cumprimento do ato. As certidões 173, pode marcar. Citatória ou de intimação devem ser firmadas da forma mais completa possível, observados os requisitos legais e os atos administrativos pertinentes. Senhores, quando eu falo no parágrafo 1º, certidão positiva, quer dizer, achei o cara, ok? Então, na certidão positiva, o oficial deverá mencionar o endereço
o horário e a data da realização da diligência. Alguma diferença com o Código de Processo Civil nesse ponto? Nenhum. O Código de Processo Civil fala toda diligência sua oficial tem que ter local, dia, hora, não é isso? Então, aqui nós estamos basicamente repetindo a mesma premissa que o Código de Processo Civil vai exigir de você. E tem dois. Qualificar o citado ou intimado, nominando, se for pessoa jurídica, mencionando a sua razão social e nominando, seu representante legal, até para você acrescentar dados que talvez estejam faltando, não é isso? 3. Fazer constar das suas certidões os dados relativos à qualificação das pessoas que figurem no polo passivo, réus. Fazer constar das suas certidões os dados relativos à qualificação das pessoas que figurem no polo passivo, cujas identificações, olha como é que a gente volta no mesmo ponto, não constem registradas nos autos do processo, mencionando o número de registro CPF, carteira de identidade ou qualquer outro documento válido como prova de identidade no território nacional. Fazer a leitura do mandado e da documentação que o entrega, que está junto com ele. Comprovar a entrega da contrafé com sua aceitação ou recusa. Mencionar a obtenção de nota de ciência e, se analfabeto o réu, demonstrar que o ato foi assistido por uma ou mais testemunhas e que a assinatura no mandado foi lançada a rolo com o resumo ocorrido. Gente, com carinho aqui, ó. Vamos lá. Inciso 1, problema nenhum, não é isso? Inciso 2 também não. Inciso... CPC não fala. Falou o provimento 61, você vai fazer igual o provimento 61 está mandando. Tem que fazer igual o provimento 61 manda. Porque o Estado pode legislar subsidiariamente por procedimento. E o representante legal, você tem que ir no representante legal, porque você vai encontrar a pessoa jurídica. Você encontra a pessoa jurídica na pessoa do representante legal da pessoa jurídica. A regra é o porteiro não. A regra é o representante legal. Ok? Essa é a ideia. Então, item 2 de novo. Qualificar o citado ou intimado, nomeando, se for pessoa jurídica, menciona a razão social e nominando o representante. Fazer constar das suas certidões os dados relativos à qualificação das pessoas que figurem como réus, não é isso? Para melhor identificação no processo. Agora vem cá. O item 4, novidade nenhuma, não é isso? Código de Processo Civil, não é isso? Fazer referência da leitura do mandado e da documentação que o entrega. Comprovar a entrega da contrafé com aceitação ou recusa. E mencionar a obtenção da nota de ciência. Entretanto, pode ser que o réu seja analfabeto. E aí ele não teria condições de leitura, de entendimento. E aí, senhores, a testemunha surge. Lembrando que no Código de Processo Civil, preferencialmente o seu ato há de ser realizado na presença de duas testemunhas, não é isso? Mas a lei está dizendo lá no CPC, preferencialmente. Na verdade, a lei fala sempre que possível, na presença de duas testemunhas, artigo 143, o inciso 1º no Código de Processo Civil. Ótimo. Aqui nós estamos trabalhando uma questão muito específica, que é do analfabeto. Aí, nesse caso, ele não tem como assinar a contrafé, concorda comigo? Dizendo que recebeu. E nem passar o dedão por extenso, sacou? Porque não tem a almofadinha lá, isso não resolve absolutamente nada. Aí é outra história, se ele é analfabeto, nós vamos discutir. Mas o cara escreveu o nome lá? Talvez um deputado, inclusive, não é isso? Isso é outra história, ok? Vale para réu intimado. Então, ó, se é analfabeto, agora sim vamos no item 6. E se analfabeto réu,
tem que estar, senhores, assistido o ato por pelo menos uma testemunha, cara. Ok? Porque você vai pedir, na verdade, a chamada assinatura a rogo. Tá lá, ó. Demonstrar que o ato foi assistido, pode deixar aqui, obrigado. Que o ato foi assistido por uma ou mais testemunhas e que a assinatura no mandado foi lançado a seu rogo com o resumo do ocorrido. Senhores, o que nós temos aqui tem que ter testemunha. E quem assina não é o analfabeto, velho. Quem vai assinar é o quê? Certifique dou fé que citei o fulano de tal, que li o mandado, que entretanto sendo analfabeto, o ato foi assistido pela testemunha tal, que assinou ela a testemunha a rogo, a solicitação sua. Ok? Não, a testemunha não pode ser. Sacou? Já basta um. Tranquilo? Maravilha. Então, senhores, o item 6... Gente, folga comigo aqui, por favor. O item 6, você vai ter essa diferenciação. O item 7, vocês já conhecem também do Código de Processo Civil. Evitar entrelinhas, emendas, espaços em brancos e rasuras. Sem a devida ressalva. Não é que você não possa fazer uma emenda, uma entrelinha. Lembra, você pode, desde que expressamente ressalvadas. 8. Juntar nos atos praticados através de procurador, cópia da procuração ou menção dos dados identificadores, se passada por instrumento público, exceto no processo penal, onde os atos são personalíssimos. Tipo, senhores, o advogado pode ter poder para receber citação? Se a procuração der esse poder ao advogado, já que é poder especial, plenamente ilícito. Então, você está citando o cidadão na pessoa do seu procurador. Então, me dá a procuração aqui para eu provar que eu estou fazendo o ato correto, não é isso? Então, volta o seu mandado com a procuração, se for por instrumento público, te foi apresentado um instrumento público. Então, você colhe os dados. Cartório tal, livro tal, registro tal, ok? Para identificar o documento público, se for particular, você junta. Joga de novo na lei, olha aí para mim. Juntar aos autos praticados através de procurador, cópia de procuração particular. Ou menção dos dados identificadores, se passada por instrumento público. Então, se for por instrumento particular, você junta a cópia dela. Pegamos? Exceto no penal. Porque no penal você não cita o cara por procurador, né? Ok? Você tem que ir no cara. E, por fim, assinar a certidão, fazendo constar em letra de forma, máquina ou carimbo, o nome e a função do signatário. Ok? Letra de forma, sabe qual que é, não é isso? É aquela que no quadro eu tento fazer. Tranquilo? Que tem a letra cursiva, não é isso? E a letra dita de forma, velho, sacou? Faz um carimbo se tem letra mesclada, entendeu? Pronto, então, máquina. Pegaram a ideia, senhores? Letra de forma é essa que não é a cursiva. Essa que eu, de vez em quando eu tento fazer no quadro com vocês, exatamente. Senhores, eu quero muito carinho nisso aqui. Joga de novo, Gui. Eu quero muito carinho nesse 173. Pode botar a estrelinha nele. Parágrafo 1º, com todo o carinho do mundo. Ok? Parágrafo 2º. Agora nós vamos falar da certidão negativa. Aí, olha a mistura que a lei fala. Deverá constar, além dos requisitos alinhados acima, não é isso? O 1, o 7 e o 9. Do parágrafo 1º desse artigo. Não ter sido réu localizado. Mas lembra que você tem também que dimensionar os meios empregados, não é isso? Para localização da criatura. E o número de diligências negativas realizadas, com suas datas e horários, bem como o nome e qualificação de pessoa que possa confirmar as circunstâncias do fato que impossibilitou o cumprimento do mandato, inclusive o local onde o réu possa ser encontrado, se for o caso.
É a lei, de novo, forçando a barra naquilo que a gente já estava demonstrando, não é isso? Você procurar saber na vizinhança, trazer a informação da pessoa para dentro da sua certidão, caso ela seja uma certidão negativa. Legal, senhores? Muito bem. Bom, 174, vamos lá. Nos inventários, arrolamentos e execuções judiciais, a avaliação dos bens poderá ser realizada pelo oficial de justiça ou pelo avaliador judicial, onde houver. Só que, senhores, segundo a lei processual hoje, esse artigo 174 do provimento é anterior à inserção do item 5 no artigo 143, que é aquele que dá ao oficial de justiça a função de fazer avaliações, ok? Então, na verdade, você vai avaliar em qualquer circunstância, salvo quando você não tiver condições, aonde você informa para o juiz e o juiz nomeia um avaliador, alguém da área ali, que tenha a expertise necessária para bem avaliar determinado bem. Esses artigos que a gente conduziu até aqui, com bastante carinho, ok? Vamos continuar no provimento 61? Retificação do edital, falei, foi só uma questão de distribuição que não mudou nada pra gente, cara. Nada, aqui foi... É a tabela de distribuição, valores, não muda nada na nossa vida. Bom demais. Senhores, certidões sobre a existência e o andamento de processos, ok? Aqui não seria função sua oficial. Quem é que